Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. Hoje nós vamos falar sobre os resultados do grupo Priner, tá? Que pediram aqui no canal, a gente está sempre acompanhando. É uma empresa interessante, tem um baixo valor de mercado, não é uma empresa espetacular e tal, mas eu acho que é uma empresa interessante porque tem um baixo valor de mercado, vem entregando crescimento, parece ser uma empresa bem transparente. Algo que assustou um pouquinho foi uma possível emissão de ações que poderia diluir em quase 50% dos acionistas, mas eles cancelaram. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma. Se vocês tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem na descrição do vídeo, inclusive valuation do grupo Priner. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E vamos lá, então vamos lá para o vídeo. O grupo Priner, tá? Uma empresa aí de serviços, serviços industriais, pintura, enfim, uma maquinazinha aqui, ó, para fazer, acho que é uma pintura isso aqui, né? Então a receita deles continua crescendo bastante, tá? Isso aqui no ajustado, né? Isso aqui é ajustado. Frente ao terceiro tri, mas porque eles fizeram algumas aquisições, então fica meio descalibrado, tá? Frente ao ano passado. Porque a base de comparação do ano passado era bem inferior. Frente ao ano passado cresceu 40%, porque eles fizeram algumas aquisições esse ano, eles entraram em novos negócios. Mas tem um bom sinal, tá? Porque mesmo aí com um movimento macroeconômico ruim, essa empresa depende um pouquinho, né, do setor de construção civil, depende de algumas empresas que são dependentes de commodities, né? Então, se a commodity começar a valorizar, de repente vai ter uma demanda maior. A gente vai ver um pouquinho o setor de óleo e gás e tal. Downstream, upstream, que é em terra e no mar. Ela tende a crescer. Mas, frente ao segundo TRI, ela também cresceu 6%. Então, é um sinal até positivo. Mesmo nesse cenário aí de macro ruim. EBITDA também, eles têm margens mais apertadas, tá? Que é uma empresa de serviços industriais, mas o EBITDA também crescendo, à frente ao segundo TRI, caiu um pouquinho, tá? Então, às vezes, isso daqui é um ponto de atenção, mas como a empresa fez algumas aquisições, tem a questão de sinergias operacionais que às vezes demora a entrar, ok, a gente tem que ir acompanhando. Frente ao ano passado cresceu porque a empresa cresceu muito frente ao ano passado. O ROIC deles é alto também, mas é um pouco distorcido, a gente acompanha esse ROIC analisando de forma isolada, porque a empresa não tem um capex alto, é mais pessoal, né? Pessoas que impactam na empresa. Tem um pouquinho de capex nessas máquinas aí, andando e tal. A empresa tem um lucro bem baixinho, ainda é uma empresa bem tímida, mas o ponto aí bastante positivo da companhia é que ela continua crescendo no número de novos contratos, tá? Então é uma empresa para a gente pensar no longo prazo, tá? Então ela está crescendo aqui, ó, 206 novos contratos, terceiro TRI, 1 bilhão já nos 9 meses, fez mais aquisição aqui, ó, dessa Semar, para crescer no setor de engenharia de integridade e inspeção, que é um setor aí mais estável, o pessoal vem demandando alguns serviços para tentar ter uma prevenção, né, nas operações dessas empresas aí mais arriscadas, de papel, celulose, óleo, gás, empresas que pode dar algum problema, então faz uma engenharia preventiva aí de integridade e inspeção. Pulei aqui. Aqui fala um pouquinho sobre unidade de negócio. Essas unidades também são detalhadas mais à frente por segmentos, tá? Então ela sempre operou bastante em serviços industriais, continua crescendo, né? Foi o pilar dela. Parte de infraestrutura meio estável, frente ao segundo TRI. A gente vê como expandiu frente ao ano passado. E engenharia de integridade e inspeção continua crescendo, tá? Timidamente, mas crescendo. A gente tem aqui uma medida de lucro bruto per capita, né? A gente vê que caiu um pouquinho. O terceiro TRI também, eles estão ajustados aqui, desconsiderando contratos pontuais do Gemaia, né? Gemaia é outra empresa aí que eles adquiriram. Aqui mostrando os segmentos, tá? Então a gente vê que eles expandiram bastante aqui em óleo e gás upstream, frente ao ano passado, vem crescendo ao longo do tempo. Downstream também, então esse setor está sendo bastante demandado a Priner. Só que esse setor depende um pouquinho de preço de commodity, tá? Então é um risco também, se preço de commodity despencar em algum momento, a Priner pode ser afetada, tá? Papel e celulose um pouquinho mais comedido já há um tempo, tem a parte de química também está crescendo, mineração também vem crescendo bastante. E outros, né? Siderurgia, geração de energia, mais estável. Então a empresa no geral, ela não tem um crescimento espetacular, até alguns contratos crescendo, né? Tá até voltando aqui, a conquista de novos contratos de 1 bilhão, alta de 14% ano contra ano. Então assim, ela vem pegando um pouquinho de share ali, aqui, diversificando sua gama de serviços. Os números não estão espetaculares, são números ok, tá? Eu acho que o resultado deles
É um resultado ok, bom, e acompanhante, tem que estar sempre acompanhando devagarinho, tá? Porque eles têm alguns riscos no negócio, né? Essa demanda cair em algum momento. Aqui, o mix por atividade dentro desses segmentos, tá? Eles sempre foram muito fortes em pintura industrial, em acesso, que seriam esses andaimes, para você acessar grandes plataformas e tal. A gente vê que acesso, eles reduziram bastante, isso daqui que eles mencionaram. Seguimos rumo ao caminho de um portfólio mais equilibrado, ou seja, eles estão diversificando para não ficarem dependentes de uma unidade específica, de uma atividade específica. Isso é bastante positivo, né? Porque se diminuir a demanda por essa atividade, eles têm outras atividades, diminuir a ciclicidade do negócio. Recuperação estrutural, ó, eles entraram bem forte em 2022, continua forte em 2023. Isolamento térmico, deu uma equilibrada. Acesso e pintura industrial, que eles sempre foram bem fortes. Acesso principalmente, né, diminuiu bastante. Eu acho que o acesso era menos rentável, tá? Apesar de eles serem líderes. Manutenção civil, caiu um pouquinho. E engenharia de integridade e expensão, não tinha, né? 2021 era bem fraquinho, começou a expandir bastante. Então a empresa diluiu, recuperação estrutural também, né? Esse habitat praticamente ficou nulo, né? Era bem forte que em 2019. Diminuiu algumas atividades que eles não acham tão rentáveis ou que tinham risco aí de ciclicidade de negócio para outras atividades. A empresa vem fazendo um caminho bom, mas perdeu algumas margens, tá? A margem bruta caiu bastante. O EBITDA também caiu, a empresa vem sofrendo um pouquinho. Eles falaram que é um pouquinho por conta do cenário macro, né? Enfim. Eles não têm impacto assim tão grande de inflação, de CPV, porque a empresa é mais pessoal, que eu falei. Então, isso aqui teria que olhar com mais calma, porque essa margem caiu tanto e tal. De qualquer forma, eles fizeram algumas aquisições que impactam aqui, principalmente na margem EBITDA, tá? Então, essa margem bruta caindo tanto assim é meio esquisito. O capex deles também é baixinho, tá? Porque o custo deles maior é com o pessoal, tá? Com mão de obra. A gente está falando. Fusões e aquisições foram um pouquinho mais fortes ano passado, início do ano, né? Essas aquisições. Agora teve até uns 3 milhões aqui. Mas o capex mais ou menos em linha. E aí o ROIC, com base no capex, a gente vê que eles têm um ajustado e um contábil, tá? O contábil caindo pra caramba. O ajustado também deu uma quedinha agora nesse trimestre. Então o trimestre deles não foi assim bom, resultado ok. Mas é uma empresa que vem diversificando, vem tentando adotar algumas posturas interessantes ao longo do tempo. Tá? A lucratividade também caiu bastante, porque eles tiveram a queda aí na margem bruta, algumas despesas aí com dívidas e ineficiência fiscal de subsidiárias no processo de consolidação, né? Essas aquisições, essas consolidações de alguns segmentos que eles vêm reduzindo. Então, é natural em algum momento a empresa ter essa queda. Mas continua dando lucro, tá? Não é prejuízo. Eles têm uma dívida, mas é uma dívida bem tranquila. Por isso até que eles queriam fazer uma emissão, mas eu achei que a emissão era muito grande, tá? Eu acho que eles estavam querendo comprar alguma empresa nessa emissão e reduzir essa alavancagem. Como é uma empresa aí de 400 milhões, eles têm uma dívida aí de... Tá aí. 191 milhões, né? Para uma empresa de 400 e pouquinho milhões, o mercado às vezes penaliza e tal, mas a gente vê que não impacta tanto ali na lucratividade da companhia. O que impactou mais foi essas quedas de margem. Tem um dinheirinho em caixa, 94 milhões, não tem um capital de giro muito pesado, né? A gente vê aqui que ficou até positivo nesse trimestre. Aí tem aqui financiamento, a dívida é mais para 2024, 2025. Então eles vão ter que quitar essa dívida aqui em 2024. Eu acho que eles ainda vão fazer essa emissão de ações, tá? Mas eu acho que eles vão esperar um pouquinho o mercado melhorar mais, precificar melhor a Prainer. A gente viu que o mercado se assustou quando eles anunciaram. E eu acho que essa emissão poderia ser menor, tá? De 30%, não precisa ser 50%, isso é uma diluição muito brusca. Então eles têm alguns compromissos aí com os investidores, tá? Continua crescendo o número de contratos, continua tendo demanda pela Prainer. Ganho de margem ao longo do ano, seja por melhoria de processo, ganho de produtividade. Eles estão com foco em melhorar as margens, não sei porque caiu tanto. Então eles querem destravar valor, movimento de aquisições de outras empresas. Então por isso que eu acho que eles queriam fazer uma emissão tão robusta. Projetos de empresas bem selecionadas, de porte médio.
Eles não pegam grandes empresas, empresas maiores que eles, ou do mesmo tamanho para comprar, não. Eles pegam empresas pequenininhas, né? Vocês olham ali o Capex, 4 milhõezinhos, vezes 5 milhões, são empresas assim bem pequenininhas, esse Semar agora que impactou. E aí eles têm que unificar essas marcas, ganhar sinergia de receita, sinergia, oferecer produtos que já tinha no Prime para clientes da Semar. Essas daí são sinergias aí de top line, sinergias operacionais, demora um pouquinho mais a entrar, às vezes sinergias financeiras. Eles falam que eles têm o Found, né? Found, não sei como pronuncia, tá? Meu inglês não é muito bom não. De 100 milhões, né, para aumentar o endividamento. Eu acho que eles poderiam fazer uma emissão de cerca de 300 milhões, 30% do capital e pegar um pouquinho dessa dívida aí, que parece que são preços bem competitivos, companhia. Seguiremos atentos às condições de mercado para transações que ampliem nossas avenidas de crescimento. Nossas escolhas nos fizeram 5 vezes maior em 4 anos. A cotação da Prime era bem inferior, tá, do que é hoje. É metade, menos da metade. Mas eles estão diversificando, mais rentáveis, mais complexos e melhores. Então esse foi o Grupo Prime. Eu gosto da Small Cap, não acho que é uma Small Cap excepcional, mas eu acho que cabe bem numa carteira diversificada, eu acho que eles vêm montando alguns projetos interessantes e tal. O que me assustou um pouquinho foi essa emissão que eles anunciaram aí que poderia ter de 50%, mas depois voltaram atrás. Porque eu acho que o cenário não é nem favorável, né? Porque a cotação está em baixa. E eu acho que também não precisa ser 50%, tá? De repente eles querem investir aí numa empresa um pouquinho maior, sair dessas empresas menores, porte médio, para tentar destravar um valor maior para acionista. Mas se você diluir a todo custo, tem os riscos aí de sinergias futuras também, risco de dar errado o negócio, você acaba tirando valor, né, ao invés de gerar valor para acionista. Então, pessoal, espero que eu possa ter ajudado vocês com mais esse vídeo. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.